Saudações, mineral gigantesco brilhante! A magia entra, o poder sai! Alô, elementos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio falando sobre o world building de personagens de League of Legends. E hoje iremos falar sobre o Galio. Pra galera que tá chegando aqui pela primeira vez e não sabe mais ou menos como funciona, primeiramente eu faço uma análise sempre narrativa. Eu falo um pouco sobre as skins, um pouco sobre o que eu acho sobre as primeiras impressões, os detalhes, coração, formato, ideias, propostas. Depois eu faço uma análise narrativa da biografia e depois eu faço uma análise narrativa do conto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar o cardzinho aqui com todos os personagens e localidades que a gente já fez até agora. Se você tem algum personagem, alguma coisa específica do LoL que você gostaria, deixa aqui nos comentários que com certeza entrar na nossa listinha de pedidos, beleza? Então bora lá conversar um pouco mais sobre esse personagem, o Galio. Então pessoal, começando aqui com o Galio clássico, como vocês podem já ver aqui, ele é uma criatura gigante, dá pra ver, pelo menos nas suas proporções, tanto que é um cara gigantesco, a gente vê uns humanos pequenininhos ali embaixo. E o que é interessante, quando a gente viu numa das histórias da Lux, uma relação que ele teve com o Galio, toda aquela relação mágica do guardião e tudo mais, então acredito que deve ter essa premissa. Pelo que me parece, ele tem essa pegada meio que de gárgula. Pra galera que é dos anos 90, conhecia um desenho antigo chamado Os Gárgulas, que seriam estátuas durante o dia, guerreiros durante a noite. Essa é a premissa do desenho dos Gárgulas. Eu acredito que também tem alguma relação direta, uma criatura semi-humanoide com os quês um tanto, não demoníacos, mas alguns detalhes mais ferais. Então eu acho interessante que, de uma maneira geral, a galera considera que na mitologia as gárgulas, os garguloides, eram criaturas com o objetivo de proteger as localidades onde eles estavam. Então, considerando o seu formato, considerando a sua proposta e até mesmo a composição, sendo que é uma estátua viva, um monumento vivo, então eu acredito que tenha mais ou menos essa proposta. Dá para ter uma ideia de uma maneira geral quando a gente fala, principalmente para a galera que leu as histórias da Lux antes, que tem essa relação direta com a guerra, tanto que ela diz na história dela que fala um pouco de esse aqui é o protetor que é invocado apenas para a guerra, tanto que o diálogo que ele tem com a Lux fala sobre, mas tem alguém que você gostaria que destruísse, então tem essa relação mais bélica. Então eu acredito que seja uma criatura com esse princípio, foi construída ou, sei lá, invocada de uma tal forma com esse objetivo. Vamos ver quais são as próximas skins pra gente ter uma ideia, se mantém essa proposta de guardião, de protetor, se mantém essa ideia de gárgula ou se tem algumas outras premissas diferenciadas. Então a gente vai agora para o enfeitiçado. É interessante porque quando a gente pensa em enfeitiçado, normalmente a gente pensa em duas linhas. Ou um enfeitiçado do tipo Charmed, pra galera que conhece os termos de D&D, seria meio que enfeitiçado, a pessoa está enfeitiçada pelo meu amor. Então, nossa, meu Deus, tá num quesito de epifania e tudo mais. Também bastante presente nas mitologias, principalmente vampiresca. Então acredito que tenha mais esse perfil. Ou no outro livro a gente fala sobre enfeitiçado, normalmente também pode ser levado como o lado do amaldiçoado. Seja pelo um, seja pelo outro, não acho que entraria nessa definição, principalmente porque ele parece um golem vivo. Né? Um golem normalmente é vivo, mas sim, uma estátua viva novamente, porém com um princípio mais de uma essência. Acredito que o nome não combina muito, pelo menos ao meu ver, porque ele não é necessariamente enfeitiçado como seja um, seja outro. Se a gente considerar um enfeitiçado como alguma coisa que está relacionado com magia, aquela vassoura está enfeitiçada, tipo, ela pode ser que seja um sinônimo de ela está viva, ela está modificada, ela tem propriedades mágicas, talvez seja mais ou menos por esse instinto, por essa ideia. Mas se for a ideia de falar meio que um galho enfeitiçado como esse princípio de sinônimo de estar vivo, talvez poderia ser colocar um trocadilho, como aparece no frangalho. Podia ter colocado meio que um golhalho, né? Golem com galho, seria golem mesmo, ou galholen, ou será qualquer coisa. Acredito que
Enfeitiçado não seria interessante, talvez galho golem ou galho rúnico, ou alguma coisa do gênero. Então acho que iria mais nessa proposta, do que você percebe que tem essa energia arcana muito forte, tem essas runas nas asas, tem esse princípio de realmente manter-se um guardião, que parece que é um ser que estava encravado na pedra e sai desperto da pedra, tanto que até tá forçando com os braços. Então assim, a proposta é interessante, a imagem é muito bonita, a composição é muito foda, eu só achei meio merda o nome. Talvez no inglês tenha outros significados que fujam, principalmente pela tradução com a língua portuguesa, ou talvez seja o problema mesmo na língua portuguesa. Porém, de uma forma geral, eu acho que o nome é que mata. Porém, de uma forma geral, no quesito de composição, imagem, instinto, ideias, gênero e tudo mais, sim, eu gostei bastante desse golem. Agora a gente entra aqui no Hextech. Eu acho interessante quando existe uma criatura que ela tem como princípio básico a junção de mais do que um conceito. Aqui nós mantemos o galho como a ideia de um protetor, né, de uma maneira geral, mantendo a sua proposta, porém Hextech. A gente sabe, né, que a Hextech ela é a mistura arcana com a tecnologia. Então, considerando que o galho também seria uma mistura arcana com pedras inanimadas, não impede de existir, por exemplo, um galho misturado com um golem e formando, né, essa criatura aí. Então, acredito que de uma maneira geral, eu não sei qual que é o princípio da origem dele, né? Por enquanto a gente não foi para a biografia para ter uma ideia. Porém, quando a gente percebe que existem essas relações diretas entre realidades diferentes, pode ser que dentro de uma linha do tempo, ou até mesmo uma linha espacial entre realidades, exista alguém que construiu um galho, que seria na verdade construiu um golem, colocou o princípio Hextech nele, da mesma forma como se fosse o Blitz, que põe um princípio de essência de vida numa máquina e se torna uma máquina pensante, com sentimentos e tal, e assim criou o nosso galho Hextech. Acredito que seja, considerando a mitologia interna, né, o cenário interno de League of Legends, pode ser que tenha essa relação. Claro que a gente fica chutando o que pode ser, porque vai na nossa especulação, porém acredito que tenha mais ou menos desse princípio. Se por acaso não for, e for alguma coisa menos mais que seja nisso, pode ser que sim, pode ser que não. Porém, na minha primeira impressão, a partir de todas as sequências que a gente foi lendo desde então, eu acredito que tenha mais ou menos essa proposta. Da mesma forma que existia o Blitzcrank, a essência básica do Blitzcrank sendo uma criatura que na verdade era um robô que ganhou vida, ganhou sentimentos a partir dos experimentos que o Victor fez, o galho também poderia ser uma estátua protetora de talvez um exemplo de uma divindade. Ó Deus, não sei o que, nos proteja. Aí existia algum movimento arcano ou divino que imbuiu aquela pedra, tornando um avatar daquele Deus, ou um avatar de proteção, alguma coisa do gênero, se tornando realmente o princípio de uma gárgula. Então pode ser que tenha mais ou menos algo parecido com isso aqui nesse Hextech. A gente já entra no patrulheiro. É interessante porque existem diversos cenários no League of Legends, pelo menos diversas realidades que a gente já viu no decorrer das skins até então. Nós, se eu não me engano, já passamos fácil, eu acho que tinha uns 30, 40 vídeos, acredito, não sei de cor quantos já foram. Mas com certeza já foi bastante cenários. Nós temos cenários futuristas, nós temos cenários orientais, nós temos cenários chineses. Dentro dos orientais temos diversos, temos algo mais clássicos como do universo das guardiãs, as guardiãs mágicas, né? Nós temos das ruas sangrentas, nós temos das entidades cósmicas, nós temos um urbanismo, e acredito que esse se encaixe bastante forte na questão do urbanismo. Como tá com um capacete, não tem como a gente ter uma certeza de que ele realmente é um humano ou uma máquina. Considerando que está esmagando um tanque de guerra com as mãos, dá para imaginar que ele é uma criatura grande, né? Por fato de ser um patrulheiro, talvez ele encaixe mais ou menos nas pegastas de mecha. Não que ele seja realmente um robô gigante, mas sim que tenha mais ou menos essa mesma proposta. Utilizando como princípio que parece que ele tem uma armadura, considerando que ele tem uma asa metálica e tudo mais, pode ser sim que ele tenha uma proposta mais mecha. Considerando diversos animes de mecha que a gente já pode até pegar, os Gundam Wings da vida, tanto que já no episódio que vai sair agora essa semana, vamos falar sobre Gundam 00,
Então acredito que tem essa pegada de robôs gigantes, porque esse tipo de proposta, seja em anime, seja em história, onde tem mechas, filmes também, existem alguns perfis específicos para alguns tipos de mecha. Claro que da mesma forma que existe produção de personagem, quanto mais característico, mais profundo, mais camadas, maior a chance de ser um protagonista, um antagonista, alguém que seja realmente relevante. E temos os genéricos, os personagens escados, personagens que servem apenas para uma condução narrativa específica. Então eu acredito que aqui também funciona da mesma forma, os mechas também. E é interessante porque os mechas padrões, eles são algo, por exemplo, com pouca cor, algo que vocês podem ver aqui neste marrom terroso, nesse marrom ferrujado, que é o mais comum de uma forma geral. Quando você vê dos protagonistas, antagonistas possuem muito mais cor, muito mais detalhes. Mas devaneio à parte, eu acho interessante como uma proposta mecha, considerando que lá no fundo nós temos um jato bem pequenininho e um tanque sendo esmagado facilmente. Sim, acho uma proposta interessante. Da mesma forma que existem os cybers diversos, nós tínhamos, né, vários outros personagens que têm uma modificação, tornando eles máquinas de matar. Por que não modificar também o Galho, tornando ele um robô de guerra? Então aqui a gente já entra no Guardião das Trevas. É interessante porque parece realmente a Hades, né? Considerando a mitologia grega mais tradicional. Ah, porque você escolhe especificamente, não talvez um Satanás. Porque olha, nós temos asas, nós temos chifres do fogo e não sei o que. Eu acredito que seja mais no princípio anterior, não tanto o Satanás, o Diabão. Principalmente pelo fato de que não parece ser muito o inferno. E considerando também os princípios da mitologia, pelo menos a greco-romana, existe uma região onde tem essa fila onde acontece. Ah, mas ele é literalmente o Satanás Diabão. Beleza, pode ser também, não impede. Acredito que tenha ambas inspirações, porém de um princípio mais geral, considerando as cores, considerando o cenário, considerando todo o princípio por detrás, principalmente na proposta, não parece ser tanto, mas pode ser também como alguma reverenciação um tanto direta. Eu achei legal, bem interessante, porque você pode levar por diversas formas, como por exemplo, realmente um inferno, um submundo qualquer, mas também pode ser algo como se fosse uma seita. Existem diversos cenários, como por exemplo o da Lua Sangrenta, que tem como objetivo invocar criaturas gigantescas, será de qual plano seria, que não impede ser algo que seja também relacionado a esse. A gente viu principalmente nos Darkins, que são criaturas milenares, ultra poderosas, e que não impede. Se a gente for pegar para pensar como um universo compartilhado, se nós temos um grande mal, cada um vence esse mal da maneira que puder. Alguns com força bruta, outros com magia, outros que não possuem nenhum nem outro, tem que meio que apelar para um lado submundo e considerando talvez a evocação de um demonão. Considerando também o fato de ser o nome Guardião das Trevas, não ser literalmente um deus do submundo, ele pode ser talvez algo que se aproxime como realmente um guardião do submundo propriamente dito, já contando que é um guardião das trevas. O Galho não me parece um personagem que seja muito protagonista da sua história, apesar de que, como eu falei, na história da Lux ele comenta que, sim, ele é um cara que vence guerras, ele não parece ser muito protagonista das coisas que ele faz, e sim um agente de ação. Claro que isso pode ser também um protagonista, depende muito da sua proposta narrativa, porém acredito que a proposta do personagem em si não seja uma proposta protagonística, mas sim algo mais como um coprotagonista ou até mesmo alguém considerado um personagem de escada, por exemplo. Então acredito que tem mais ou menos essa proposta. Considerando então esse princípio, esse genius loci de personagem, eu chuto que ele pode ser realmente não talvez o grandão. Quebrando um pouco o argumento meu no começo dessa análise, quando falei do Guardião das Trevas, porém, não impede de ser diversas oportunidades de talvez fazer uma interpretação diferente daquilo que você achar interessante. Claro, como eu falei, isso aqui é a primeira impressão. Para fazer uma análise ultra completa, você precisa realmente estudar tudo sobre o personagem, todas as histórias, para poder entender todas as nuances. Aqui é apenas realmente a primeira impressão. Bate o olho, qual que é a coisa que eu vejo primeiro. Aqui nós temos o Galante. É interessante quando a gente pega para ver aqui, é que o Galho, ele parece pegando meio que um robozão. Achei engraçado o estereótipo de que para ser
elegante, você precisa tomar alguma coisa com o dedo mindinho esticado. Então eu acho interessante aqui você ver que, primeiro, ele tá aqui com uma moeda na mão. É bastante clássico você ver essa ideia de colocar a moeda nos dedos e ela ir andando de um lado para o outro. É bem legal, gostei bastante desse pequeníssimo detalhe. Eu vou dar uma baixadinha aqui para vocês verem melhor essa coisa. E você percebe que tanto a moça quanto o rapaz que está junto com ele realmente parece também ser feito da mesma coisa que o galho. No caso, ele possui, né, esses dentes protuberantes, essa forma ligeiramente mais bestial, mas não impede dos outros também terem essa relação. Eu não sei dizer necessariamente qual seria um possível cenário que existe aqui dentro. Pode ser, assim, diversos. Eu acho tanto um quesito de um terror psicológico. Seria bem interessante esse tipo de cenário, porque pra galera que gosta meio que histórias como um Annabelle da vida, um Chuck, onde tem uns bonecos assassinos diversos, aqui não é tão clássico do eu vou matar você. Mas sabe quando tem... quando tem aqueles bonecos meio que arma de tigres, que fica lá parado, e o terror está muito mais no psicológico, de você não saber o que se passa na cabeça daquele ser, porque tem um rosto que não expressa nenhum tipo de emoção, só uma emoção estática, então você não sabe necessariamente o que passa na cabeça deles. Essa é a sensação que eu tenho. Porque são criaturas que parecem não ter emoções, apenas mantendo uma emoção estática, num cenário que parece um tanto festivo, um tanto suave, porém esse ar de mistério, esse ar de desconfiança me trouxe um pouco aqui. Principalmente se você for pegar, por exemplo, o livro do Percy Jackson, não lembro agora exatamente qual é o capítulo, que fala sobre um cassino, onde quando você vai lá, você se alimenta das flores e passa, sei lá, quanto tempo lá dentro, porque você fica num processo ilusório. Então eu acredito que aqui também tenha mais ou menos esse mesmo ar, essa mesma essência de existir algo místico, misterioso, onde a incerteza está sempre por detrás, pelo fato de você não conseguir ver as expressões, porém a festa, o riso, como essa emoção estática, fica com o objetivo de te manter lá de alguma forma, ou até mesmo te usar de alguma forma, porque você nunca sabe o que pode esperar dessa galera. Aqui, entrando no frangalho que eu comentei para vocês, eu não acho que tenha muito ao que se dizer. Claro que toda vez que tem alguma coisa desse gênero, parecendo um KFC da vida, pode ser algo com uma referência de algum festival, ou algum ano que foi lançado, ou alguma linha específica que eles gostariam de fazer algum tipo de celebração. Porém, de uma forma geral, quando existe esse tipo de proposta de skin, é um pouco complicado fazer uma análise um pouco mais profunda, porque se você não conhece a história, simplesmente parece um cara vestido de frango. É como se fosse realmente alguém, no caso, nós temos a entregadora e nós temos aí o cara que é o responsável por fritar o frango, atender, tanto que parabéns, ele é o funcionário do mês, tem até aqui o prêmio de funcionário do mês, ou o primeiro, ou o que seja. Então assim, como um princípio básico de quem é o melhor entregador, talvez, né? Tanto que parece que tem uma Ari ali no fundo segurando a saia, porque o vento tá muito forte dentre esses dois aí. Eu acho que seja mais por isso, mas como eu falei, quando é uma coisa temática desse jeito, fica um tanto vago, porque você não conhece a história, então a sua primeira impressão é nós temos essa historinha aqui, como se fosse meio que um desenho da Disney. Agora a gente entra aqui com os infernais, né? No caso aqui, né, o galho infernal. Você percebe que parece ser ou a Ashe, ou Varus, eu acredito que seja a Ashe, pelo fato de estar segurando o arco, né? Porque meio que o arco do Varus parece que está na própria mão dele. Mas então vamos chutar que seja a Ashe, eu não lembro. Acho que até agora eu nunca fiz a Ashe. Deixa aqui nos comentários se eu já fiz a Ashe, se eu não fiz. Se vocês quiserem é só pedir. Nós temos o Shen, me parece ser bastante o Shen, e o galho ali no final, ali no fundão. Como estão falando de infernais, acredito que não tem muito o que falar, porque ele já é bem explicativo do que poderia ser. Mas o que é interessante quando a gente fala sobre esse quesito é que quando a criatura já tem o seu princípio já bem estabelecido, a única possível plot que a gente pode ter quando existe esse tipo de coisa seria talvez dizer que existe demônios e com isso é complicado.
Porque se você simplesmente quer fazer uma análise totalmente imparcial do que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui 3 criaturas que parecem ser uma invocação do demônio, não sei o que, blá blá blá. Porém, de uma forma geral, é interessante você imaginar a relação entre as coisas. Ou seja, se eu tenho um galho X, o galho Y, o galho Z, o galho alfa, beta, gama, e a gente chega nesse aqui, tem que ter alguma coisa, nem que seja o princípio. Ah, se por acaso o galho ele é como princípio guardião, como todos os que mostraram até agora, até mesmo o frangalho pode até ser seu guardião da honra, da empresa, alguma coisa do gênero. Aqui, seria o guardião do inferno? Pode ser. Mas pelo formato do que está aqui, seria realmente ele estaria protegendo alguma coisa? Aqui, essas galera aí na frente dos personagens parece que seja uma seita. Então, estamos protegendo contra o mal, protegendo contra o bem, protegendo contra alguma coisa específica que pode ter acontecido? Não sei, a gente pode no máximo especular. De uma forma geral, considerando que tem os 3 aí, pode ser que tenha alguma relação. Não falamos sobre o Shin ainda, então se eu não me engano, se for realmente a Ashe, que eu acho que é. Também não falamos sobre ela, então meio que não conhecemos a principal relação, apesar de que nós estamos falando de um de Demacia, sabemos que a Ashe é de Frejor, e o Shen, eu acho que ele é lá mais para terras mais lá para baixo. Então, por que escolher essas 3 criaturas para ser os equivalentes a um protetor? Seria então meio que esses protetores, no caso esses guardiões infernais, têm alguma relação com as próprias entidades verdadeiras? A gente sabe que o galho tem uma relação forte com o arcanismo. A gente sabe que a Ashe tem uma relação com a deusa, que a gente viu quando falou um pouco sobre Frejor. Não sabemos necessariamente do Shen qual seria a relação que ele tem. Então talvez esses formatos que existem dessas criaturas seja na verdade meio que a forma dos pensamentos e crenças que esses sacerdotes têm na hora de invocar as criaturas demoníacas. Eles tomaram essa forma? Pode ser. A gente sempre traz aqui, quando tem essas reviravoltas e essas interpretações malucas, é realmente totalmente da minha cabeça. Não sei dizer se eu acertei ou se eu deixei de acertar. A galera que manja muito, já viu trolhos de histórias, pode dizer pra mim se eu chutei perto ou se eu chutei longe. Mas de uma forma geral, essa é a impressão que eu tenho, utilizando como princípio, obviamente, aquilo que eu já sei. Aqui a gente já entra no Guardião Dracônico. O próprio nome já explica bastante coisa, e a própria imagem dele já explica bastante coisa. Então eu acredito que o Galho, nesse caso aqui, realmente é o Guardião dos Dragões. Considerando aqui essa personagem, que eu poderia chutar quem poderia ser, né? Mas tem asas, tem um chifre, tem 2 espadas, né? Talvez seja... eu acho que é a Shyvana, né? Que é aquela moça meio dragão. Mas se for, porque ela estaria caçando os dragões? Então eu não sei. Apesar de que esses dragões têm mais cara de ser wyverns, né? Não parece que tenha 4 patas. 4 patas e um par de asa, mas a gente releva esse pequeno detalhe. Então, considerando que existe aí uma caçadora de dragões, o Galho está simplesmente protegendo os dragões. É interessante porque existem trolhos diferentes de dragões. Aqui parece mais nessa pegada desses dragões centenários, quando a gente pega principalmente a galera do D&D que tem os dragões jovens, o dragão adulto, o dragão centenário, o dragão milenar, e vai realmente ficando com cara de velho. Então, realmente você percebe que existe aí essa criatura com cara de velho. Ou também simplesmente é o próprio Galho, porém, como ele é uma criatura de origem arcana, ele pode ter sido influenciado e modelado com a energia arcana dos dragões, fazendo com que simplesmente tenha esse formato. E por ele ser uma criatura relativamente velha, pode ser que tenha puxado isso. Então, assim, de qualquer forma, é interessante você ver essas relações. Quando a gente vê o braço do Galho, uma coisa, por exemplo, que é interessante, a gente vê essa mão dele meio reptiliana, porém, se você for parar para pensar, pode ser também em formato de garra, como a gente vê, por exemplo, nos hipogrifos, que existem, né, grifos e nos hipogrifos, que também tem essa ideia de esse meio que dragão alado, meio cavalo, meio águia. Então, assim, na verdade, dragões, assim, dependendo muito da cultura que você está avaliando,
existem diversos formatos. Tem um dragão, por exemplo, dos maias, como os Quetzalcoatl. Nós temos dragões europeus, como os tradicionais. Nós temos dragões chineses, que são mais serpentoides. Nós temos os invernos. Nós temos aí diversos tipos de dragões diferentes. Nós temos os dracos. Temos aí diversas raças e espécies e tudo mais. Um dia eu acho que eu ainda vou fazer uma proposta de árvore genealógica dos dragões. Pelo menos daqueles que são considerados dragões ou, né, próximos aos dragões. Bem, de uma forma geral é interessante, eu gostei bastante dessa proposta. Claro que muitas vezes quando é algo assim pro genérico, você fica meio que sem ideia. Apesar de que o outro também poderia ser, mas como nós temos simplesmente duas criaturas, no caso nós temos o Galho versus X, eu não saberia dizer necessariamente quem seria X, mas simplesmente parece uma luta onde ela quer ceifar os dragões e ele quer protegê-los. E aqui a gente chega no nosso guardião, na verdade, no criador mítico. É interessante simplesmente pelo fato de que, se vocês forem ver os detalhes, as cores, os formatos, as composições, o cenário, as casas, a paleta de cor, tudo isso leva para o quê? Um lado mais oriental, no caso um pouco mais para o chinês, considerando também o rosto do nosso galho. Vendo que existe também algo que parece ser a Ahri não, né? A Irelia? Irelia? Acho que é a Irelia mesmo. Alguém que parece bastante com a Irelia ali. Não sei se está atacando ou se ela está meio que... Parece que ela está fugindo, né? Meio que ele está atacando e ela pulou para fora da casa que ele estaria dando um murro. Então assim, se ele realmente é o criador mítico, e a gente pegar essa proposta que ele é um guardião, então talvez a Irelia seja alguém que ou meio que feriu os grandes nobres, se ele é o protetor dos nobres. Então assim, existem diversos mitos que a gente pode utilizar, até mesmo diversas propostas narrativas, como nossa moça, ela é uma pessoa do bem, porém enfrentou pessoas poderosas, as pessoas poderosas têm esse poder e agora elas precisam vencer essa criatura monstruosa, que depois vai ver que ele estava lutando pelo lado errado e se juntam para lutar contra o mal, que é o mais clássico, mais tradicional. Pode ser também que exista alguma relação direta entre as duas criaturas, onde um é inimigo mortal do outro, então simplesmente foi invocado para que os dois lutem. Existem trolhos de caminhos narrativos que a gente pode fazer. Porém, acredito que, considerando o rosto desse galho, ele pode talvez não ser tanto protetor ou tanto guardião. Ou até mesmo seja, na verdade é um pouco difícil de a gente avaliar. Se a galera da Riot realmente quer utilizar como princípio geral, onde o galho ele é o protetor, ele é o guardião de tudo aquilo que faz, mesmo sendo o infernal ou o que seja, ele pode ser algo abstrato. Como eu já falei para vocês, a gente pode fazer meio que a expansão de conceito, ou algo mais geral quando a gente fala, por exemplo, da terceira lei de Sanderson, que é basicamente você expandir o conceito do seu sistema mágico horizontalmente, fazendo com que você não quebre as próprias leis e não aumente as leis já existentes, fazendo com que possível quebras de roteiro, de furos e assim por diante. Então, se a gente considerar que nosso personagem ele é um protetor da sua forma mais direta da palavra, eu protejo aquilo ou alguém ou alguma coisa relacionada aos meus desejos ou princípios ou até mesmo quem me invocou, perfeito, ele não é uma criatura nem boa nem ruim, ele só segue ordens. Seria meio que um personagem justo, né? Justo que eu digo leal. Leal o quê? Leal aos seus princípios, ó, leal ao seu... Mas se ele é bom, se ele é mau, talvez depende muito mais do conjurador ou meio que do ponto de vista que você queira fazer. Então, de uma forma geral, ele pode ser, na verdade, esse quesito. Tanto que tanto o infernal quanto o angelical, ele sempre vai ser o guardião daquilo, ou de alguém, ou de alguma coisa, que seja seu criador, ou algum princípio ideal, idealístico, de valor, não importa. Então, considerando esse princípio básico, aqui também entra, mesmo que seja para ser um papel de antagonista, como um golem destruidor que vai matar a nossa protagonista do bem porque foi mandado para fazer isso, ok, pode ser também. Utilizando como princípio básico de que várias criaturas da mitologia chinesa são criaturas animalescas ou que têm princípios morais um tanto questionáveis, porque existe esse fator humano dos defeitos que vai se transformando e seguindo um caminho positivo até se tornar um ser ou iluminado ou vencer os seus pecados, nada impede de seguir esse caminho também nesse arco, possível arco de personagem. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia, como vocês podem ver aqui, né, o Galho, o Colosso. Então, vamos ver. Né? Primeiramente a gente pega assim
pega para ler e depois a gente faz a nossa observação a partir da biografia. Claro que vendo as skins a gente pode ter algumas diferenças e talvez mudar algumas percepções após ler essa biografia, beleza? Então vou dar aqui um salto e eu já volto com o final da leitura, e com isso a gente pode avaliar um pouquinho sobre o que eu achei narrativamente e até mesmo outras questões interessantes sobre essa biografia. Então, pessoal, falar um pouco agora do Galho, o Colosso. É interessante porque metade do que tá aqui, pelo menos assim, do ponto de vista pré-Galho, a gente já sabia. Pelo menos quando você lê a história de relação com a Lux, você já sabe dessa história. Tanto que aqui, esse trecho final fala que ele se mantém pseudo-desperto e papapá, até que desejasse que alguém ou uma quantidade grande de magia o despertasse. Basicamente ele fez gatilho para a explicação da história que tem com a Lux, né? Porém, de uma forma geral, o que se passa na história do Galho? Basicamente, Galho é feito de pedra misturado com uma casca de árvore mágica que absorve magia. Então, basicamente, Galho é uma criatura gigantesca, né? No caso, realmente, se tiver essas proporções que tem aqui, realmente é uma estátua gigantesca, esculpido por Durand, é o nome do escultor, que tem como objetivo realmente absorver a magia para que a galera de Demacia conseguisse vencer as pessoas que são usuários de magia, porque ele é meio que imune à magia, porque ele absorve, porque ele é feito de pedra juntamente com essa casca que absorve magia. E é interessante porque, basicamente, o princípio básico que tem da explicação do sistema mágico é: nós temos um personagem que faz isso. É um sistema mágico totalmente irracional, totalmente nebuloso, onde simplesmente ele fala, olha, ele existe por tal forma, a biologia da planta é assim, a galera descobriu que dá para fundir com pedra e com isso agora ele é um ser vivo que absorve magia, então se tiver muita magia em volta ele desperta e tem essa semiconsciência. E ponto. É claro que para algumas pessoas isso pode ser simplesmente superficial ou até mesmo meio que fajuto, porém é um sistema mágico. Se você quer manter um sistema mágico suave, com racional, perfeito. O Senhor dos Anéis funciona dessa forma. Apesar de existir sim uma leve explicação, de uma maneira geral a gente não sabe como a magia funciona, quais são os pré-requisitos para que ela aconteça, qual é o triângulo da magia utilizado, qual que são as leis básicas, a gente não consegue prever. Tanto que a gente fala, mas será que a próxima luta vai funcionar assim, o assado? Será que vai resolver com magia A, B, C ou D? Não sabemos. Então, se uma obra gigantesca, maravilhosa, como O Senhor dos Anéis, possui um sistema de magia irracional e suave, você construirá alguma coisa do gênero, beleza. O complicado é você fazer um sistema suave e racional e querer resolver todos os seus problemas com essa magia. Aí começa um tanto complicado. Aí é um pouco mais interessante que você explique um pouco mais. Mas no caso aqui, como ele é um jogo e basicamente a história tem esse pré-requisito que para despertar precisa de uma quantidade imensa de magia, ok, a gente tem alguma explicaçãozinha, porém, como funciona, como modula, como faz, o que acontece, por que acontece, tanto faz como tanto fez, mas aqui então se pega por esse sistema. De uma maneira geral, a história é essa. Nós temos uma criatura que foi desperta a partir das guerras. As guerras mágicas, mais especificamente. Meio que é isso. Ele explica um pouco mais sobre a origem dele, sobre o princípio dele, claro, que então assim, meio como uma biografia descritiva, é uma biografia ok, apresenta um pouco do sistema mágico, apresenta um pouco sobre a proposta que existe dentro do cenário de Demacia, de por que Demacia é tão contra magias, porque os seus criadores, os seus fundadores, construíram a cidade dentro dessa floresta pétrica, fugindo de guerreiros do mal, mágicos. Então, meio que esse princípio foi passando de geração para geração, tornando cada vez mais esse ódio com magia. Então, meio que nós já temos, meio que a biografia do Galho, ele traz um pouquinho do world building de diversos outros elementos para trazer uma profundidade. No caso do Galho, especificamente, não é algo tão monstruosamente explicativo. Tem um pouco da sua capacidade, um pouco dos seus poderes, um pouco da sua origem, um pouco da construção de personagem, um
pouco de world building, então meio que de uma forma geral é uma biografia interessante, não é uma caramba, que coisa interessante, que coisa cabulosa, porém normalmente quando a gente fala sobre a biografia, ela é mais informativa mesmo. Claro que tem algumas biografias mais chulas, né, mais zoadas que outras, sim, mas aqui de uma forma geral, ok, é algo mais fácil de engolir. Diferentemente de um conto, que a ideia é ser realmente uma condução narrativa. A biografia é uma coisa mais descritiva para você ter um pouco mais de informação do personagem quando for ler o quesito, sim, da história. Então, vamos lá, vamos ver o conto para ver o que traz de interessante para nós. Então agora a gente vai entrar no conto O Herói Desperta, de John O'Brien. Eu espero realmente que não seja a relação da história com a Lux, porque senão vai ser um tanto triste. Mas vamos lá, vamos ler um pouco mais sobre isso e ver se traz alguma coisa de interessante nessa história. Vamos lá, O Herói Desperta. Considerando a imagem que tem aqui, o princípio, a descrição, parece realmente que é uma criatura gigantesca, mas se for realmente nessas proporções, ele realmente estiver atrás de uma árvore desse tamanho, qual que é a força da carroça? Qual que é a força dos boi, mesmo sendo vários? Porque não necessariamente 200 mil formigas conseguem levantar uma tonelada. Mesmo que se somar proporcionalmente todas as formigas, pode, né, é equivalente, mas uma coisa é você somar matematicamente e outra coisa é a prática que existe disso, né? Então, qual que seria o princípio de força para conseguir levar uma criatura dessa? Mas não entra ao ponto nessa narrativa. O que o John O'Brien trouxe aqui pra gente é uma história, assim, basicamente de tentar reforçar e aprofundar, né, deixar mais profundo, aprofundar os princípios morais e camadas da psique do galho. De uma maneira geral, aqui fala sobre a inquietude do coração do galho, que ele queria estar vivo, queria lutar pelos seus amigos, por Depácia, e gostaria, aí a vida dos humanos é efêmera, ele é meio que eterno, porém é um eterno sonolente, aí eu quero ir pra guerra, nós vamos agora pra guerra, vamos lá, eu quero muito lutar, essa criatura é forte, tem um monstrão lá, que não sei o que, e o mago, e pai, sei o que, o que, a luta entre eles, conseguiu. Eu não venci, mas é a minha vontade versus o meu dever. Agora eu vou matar o mago cabuloso que me despertou, mas esse é o serviço, aí eu matei ele. Agora eu vou ficar sonolento de novo e eu vou hibernar. E enquanto existir o último mago e matar o último mago, e assim para sempre ficar adormecido para sempre, porque não vai ter mais magos, porque eu vou ter feito meu trabalho decente. Basicamente é uma história que fala sobre um conflito moral dele com ele mesmo, dele para com o seu dever. Então, quando a gente fala sobre o conflito aqui nesse caso, é o conflito de personagem versus ele mesmo, né? No caso, personagem versus eu. Onde o principal conflito dele não é um monstrão que ele luta. Podia até ser, se você considerar pontualmente, é ele versus o monstro. Porém, o ponto aqui, a grande batalha que tem dentro dele, é realmente dentro dele. Então é um personagem versus ele mesmo, né? Um personagem versus eu, que luta contra a sua moral, os seus princípios, as suas vontades, e isso gera o desenvolvimento do personagem, gera a profundidade do personagem, trazendo como análise aqui nessa história. É uma história relativamente boazinha, não é uma puta história, porque como a gente tava como um conto basicamente de um personagem versus ele mesmo, a profundidade da intriga, como isso afeta ele, aí depende muito do seu estado de espírito. Então, assim, acredito que de uma forma geral, para a galera que gosta desse tipo de conflito, desse tipo de análise, desse tipo de desenvolvimento de arco, desse tipo de reflexão, pode ser que seja uma história interessante, porque traz esse conflito interno de minha função, mas se eu for o melhor do que eu posso fazer, eu vou deixar de existir,
porque a minha função é destruir magos, mas a minha existência depende da magia. Então vai ter toda essa contradição aqui e ali, porque é importante, não sei o quê. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre essa ideia de construção de conflito, é interessante você realmente pensar qual que é a mensagem que você quer trazer quando você vai pensar no conflito dessa história. Por acaso é o seu personagem versus o quê? Natureza, sociedade, ele mesmo, outro personagem? Tudo isso depende e isso vai mudar o seu conflito narrativo e a forma como você vai conduzir a sua história. Por isso eu acho interessante você pensar nisso. Aqui não existe necessariamente um punch, né? O punch nessa história é muito mais reflexivo, do tipo, e com isso eu chego ao meu final. Então é meio que só uma finalização, não necessariamente é um punch. Você pode considerar que seja um punch emocional, porém não é um chance, né? Ele poderia meio que... como essa não é a última luta dele, é apenas uma história de um caos, talvez essa seja uma das lendas que contam dele, então na verdade isso é apenas um relato, só que é um relato no ponto de vista do Galho. Então assim, como seria a lenda X no ponto de vista da lenda, né? Então de uma forma geral acredito que seja uma história interessantinha, ela tem um princípio legal, tem um arco interessante, tem um desenvolvimento legalzinho. Não é uma puta história, acredito que daria para desenvolver mais coisa, não apenas essa cena, mas talvez alguns conflitos internos, algum desenvolvimento maior. Mas como é uma história estupidamente curta, pela quantidade de palavras, eu acho que valeu e deu. Como eu sou um fã de histórias um pouco maiores, eu não gosto muito de histórias muito curtas, de 1000 palavras, 2000 palavras até vai. Mas menos do que isso, eu acho que fica ou o escritor, e a escritora é muito bom, que consegue trazer um impacto muito forte com uma linha, com um parágrafo, porém eu acho que vale a pena meio que a apresentação de world building, a apresentação do personagem, desenvolvimento de arco, seja ele mais ou como você quiser. Então, de uma forma geral, acho que vale, eu acho que tá valendo a pena. Sempre, né, vou deixar aqui tanto o link da biografia quanto o link do conto para você tirar suas próprias conclusões, porém, de uma forma geral, eu acho que, pela quantidade de palavras, valeu. Porém, para trazer um pouco mais de afinidade, um pouco mais de simpatia com o Galho, sentir um pouco mais a sua dor, eu acho que valeria a pena, pelo menos, talvez, umas 2, 3 situações que acontecesse isso e ir acumulando esse drama, e com isso sempre trazendo reforçar essa ideia de que vou fazer o meu trabalho de maneira melhor, mesmo que isso seja, por consequência, acabar com a minha existência. Então pessoal, esse aqui foi o Galho, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso você tem alguma outra sugestão de algum personagem, deixa aqui nos comentários, seja também alguma localidade. E se por acaso tiver algum conto específico ou alguma coisa que você gostaria, deixa aqui o link ou o nome do local que eu posso encontrar, que eu vou ter o grande prazer de ler e fazer uma review para vocês. Vou deixar aqui embaixo quais são os próximos personagens, os próximos tópicos que nós vamos abordar, e com isso vocês já podem ir pensando, já estruturando. Obviamente, se tem algum que eu já fiz e você ainda não viu, ali, tá lá. É só você dar uma olhadinha na nossa playlist que com certeza vocês vão curtir pra caramba. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!